Evangelho de João, capítulo 11, versos 1 a 6. Eu leio assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Amém? Até aqui, vamos orar. Pai querido, nós estamos mais uma vez nessa noite diante da Tua Palavra. Nós, primeiramente, Senhor, confessamos a nossa dependência total do Senhor. E oramos para que Teu Espírito possa agir em nós e através de nós, aplicando, Senhor, a Tua Palavra ao nosso coração. E nos ajudando, Senhor, a entender a lição que o Senhor tem para o nosso coração hoje à noite. No nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse é um texto bem conhecido, muitas vezes lido, muitas vezes compartilhado. Então, hoje de noite eu queria compartilhar com vocês algumas lições que nós encontramos nesse texto. Esse texto relata a história de amor, de amizade e de respeito entre Lázaro, Marta e Maria, suas irmãs, e o Senhor Jesus Cristo. Então, o texto traz para a gente algumas lições que eu queria hoje, então, compartilhar com vocês. Verso 1 diz que Lázaro adoeceu. E se eu pedisse aqui um testemunho de experiência com doença, vários irmãos e irmãs podiam levantar a mão. Essa semana a Kátia teve uma experiência complicada, não foi, Kátia? E a gente não entende. E ainda que não verbalmente, a gente fica perguntando por quê? E aí a gente faz 2 coisas, né? A gente ora e vai para o médico, ou vai para o médico e depois ora. Não estou discutindo aqui a ordem, eu estou dizendo que essas têm sido normalmente as nossas atitudes. E aí nesse texto que a gente aprecia, no verso 3 diz assim que elas, Marta e Maria, mandaram avisar Jesus. Lázaro está doente. Mas por que mandar chamar Jesus, se Jesus não era médico? Bem, o texto diz que havia uma profunda amizade entre eles. E numa hora dessas de dificuldade, a gente recorre a alguém. Normalmente recorremos a um amigo, alguém que nós entendemos que pode nos ajudar de alguma maneira, pois assim fizeram. Mandaram avisar Jesus. E disseram para ele assim: olha, aquele amigo que tu amas está doente. Alguns comentaristas dizem que era uma doença não comum. Não é que Lázaro ficou gripado e mandaram chamar Jesus. Mas a leitura que elas fizeram da doença de Lázaro dava a entender que era algo
mais ou menos grave. E então mandaram avisar Jesus. Jesus era amigo. Mas também nós entendemos que elas sabiam que Jesus, além de amigo, era alguém especial da parte de Deus. E que se estivesse presente, podia, com a sua presença e com as suas atitudes, resolver aquele problema da enfermidade de Lázaro. E aí aquelas irmãs começaram a ter uma experiência que às vezes a gente tem. Aquela pessoa tão esperada não chega. E não chega. Pensa num amigo que você tem, alguém em quem você tem uma certa confiança, e aí você compartilha um problema esperando um retorno e esse retorno não vem. Bom, eu não sei o que aconteceu no coração delas, mas o que faria você? E aí Jesus não veio, não veio, não veio. E aquele amigo tão importante não chegou a tempo de socorrer seu amigo. O que você pensaria? O que você sentiria? O que você diria? Bom, já que ele não veio para nos ajudar enquanto ele estava vivo, que venha para nos consolar, participar do funeral. E Jesus também não veio. E aí eu fico pensando no coração daquelas meninas, senhoras, e imaginando como nós reagiríamos numa situação dessas. Alguém em quem a gente confia nos deixa na mão. Porém, irmãos, tem uma coisa interessante aqui. O texto mostra que Jesus sabia de coisas que elas não sabiam. Assim como ele sabe, irmão, irmã, de tanta coisa que está acontecendo aí no seu coração, na sua mente, que você não imagina por quê, mas ele sabe. Primeira lição que eu quero pontuar: ele sabe de todas as coisas que não aconteceram ainda e por que estão acontecendo. Na conversa de Jesus, não estou me reportando ao texto porque ele é conhecido, na conversa de Jesus com os discípulos, não é? Quando a notícia chegou, Jesus diz: essa doença não é para a morte. E eu quero que prestemos atenção nisso. Essa doença é para que Deus seja glorificado por meio dela. É doença, gente, é coisa ruim. Mais do que isso, irmãos, a literalidade do texto diz que essa doença foi planejada e colocada na vida de Lázaro para glorificar Deus. E Lázaro foi, e aquela família foi escolhida para viver aquela situação para a glória de Deus. Então eu quero dizer o seguinte, irmãos: nós precisamos de sensibilidade, precisamos de discernimento para entender por que algumas orações que são tão lógicas e óbvias não são respondidas. Eu não sei da espiritualidade daquelas meninas, mas estiveram com Jesus ouvindo sobre ele, e é possível que elas tenham pedido a Deus: Senhor, cura nosso irmão. E nada. E ele morreu. Meu pai morreu, eu era ainda criança, mas conhecia a verdade de Deus. Depois meu irmão, depois minha mãe. Mas eu lembro que a gente orava: Senhor, cura ele, cura ele. E aí o texto diz que os discípulos que estavam com Jesus, assim como Jesus, eles sabiam que aquela doença tinha o objetivo de glorificar Deus, mas quem estava do outro lado, vivendo aquela angústia, não sabia. E a Bíblia diz que quando soube
da enfermidade, Jesus ainda se demorou 4 dias, de propósito. E eu vi alguém falando sobre esse texto, e ele diz assim, olha, se Jesus chegasse antes, ele ia curar um doente. Mas como ele chegou na hora que chegou, ele ressuscitou um morto. Porque para Deus não importa se chega antes ou depois, porque Ele vive num eterno agora. Nós estamos limitados, sujeitos e sufocados pelo tempo, e quando as coisas não acontecem do nosso jeito e no nosso tempo, nós ficamos angustiados. Porque nós não temos o domínio. E a gente planeja, e a gente faz tudo certinho, e aí Deus provoca o efeito dominó, cai tudo. E a gente pergunta assim, meu Deus, o que está acontecendo? E nessa semana a gente viveu bastante experiências assim, não comuns, e eu tentava entender o seguinte, ou trazer à minha mente, Deus continua no controle. Então nós estamos na sala de aula e Deus traz umas lições, vou usar uma linguagem jovial, lição cabulosa, que a gente não entende o fundamento, mas Ele, Deus, vai chegar, escuta isso, Ele vai chegar na hora que tem que chegar para que o propósito dele se cumpra. Irmãos, isso tem que alegrar o nosso coração, sabe? Porque tem hora que a gente não entende. Às vezes parece que a gente está fazendo tudo certinho, mas se Deus tem um projeto para usar a sua vida, para glorificar Deus, Ele vai permitir qualquer situação, seja de dor, seja de morte, seja o que for, porque Ele é Deus. E aí Ele disse para uma das irmãs, se você crer, você vai ver a glória de Deus na hora que essa glória se manifestar. Mas é no tempo dEle. Irmãos, uma das maiores dificuldades que eu tive na minha vida foi quando o médico disse, você está inválido, 35 anos. Pensei comigo, esse moço está brincando comigo, mas não estava. E quase outros 35 se passaram. Eu continuo naquela situação, mas Deus continua sendo Deus. E suprindo graça para que a gente possa fazer aquilo que Ele colocou diante de nós. Então, o desafio de hoje à noite é entender, irmãos, que às vezes a gente está pedindo para Deus, Senhor, socorre, Senhor, olha para mim, Senhor, faz alguma coisa, e Deus está lá do outro lado, apenas esperando o momento certo para manifestar a glória dEle. Tem coisas que a gente pode fazer, mas tem coisas que a gente não pode fazer. E aí a gente precisa esperar a hora dele. E aí num determinado momento Jesus diz assim, ó, nosso amigo dorme, nós vamos acordá-lo. Vale lembrar, irmãos, que Jesus frequentava aquela casa. Então Jesus tinha o interesse de ver aquela família feliz, mas Jesus sabia que o resultado da manifestação do poder de Deus naquela família seria muito maior do que, eu diria agora, uma simples cura. Por que simples cura? Porque aos nossos olhos curar e ressuscitar são coisas diferentes. Mas como Deus é Deus, para Ele tanto faz. Porque Ele nunca perde o controle. Então, irmãos, há uma lição, sim, quando uma necessidade tão lógica não é suprida. Quando uma oração tão lógica, Senhor, eu só quero saúde, por exemplo. Senhor, eu só quero recursos para te servir. Mas Deus sabe do meu coração e sabe do que eu faria com saúde ou com dinheiro. Mas o texto diz
E eu queria fazer uma menção aqui, irmãos. Os meninos estão gravando ali, é meio complicado dizer certas coisas. Mas a que distância Jesus estava do ocorrido? Alguém sabe aí, quer dar um tiro? Ninguém quer falar, né? Para mim falar, né? Mas eu também não sei. E aí eu procurei algumas informações e alguém disse que Jesus estava pertinho. Eu estou transferindo agora a responsabilidade para outro, né? Há quem diz que ele estava a menos de 3 quilômetros, não sei. Mas tão perto e não se manifesta, Deus não depende de distância para fazer o que Ele quer. Longe ou perto, do nosso ponto de vista, a manifestação dele é na hora dele. Então, irmão, nós precisamos aprender a esperar em Deus. E aí o Salmo diz assim: espera no Senhor, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. O nosso grande problema, irmãos, é não suportar demora. E aí o tempo passa, eu me lembro de uma dessas caminhadas aí, alguém falando, né, sobre a questão da maternidade. E aí uma jovem disse, ela estava com 30 anos, solteira, e ela disse: esse negócio de ser mãe tem prazo de validade. Mas está difícil encontrar um varão, disse ela. Não era o objetivo, mas para Deus agir não tem prazo de validade. Nós precisamos entender isso. Ele é Senhor de todas as coisas. Nós criamos um projeto humano, pensando, por exemplo, no casamento, pensando, por exemplo, na maternidade, tem que ser até tantos anos, e é evidente que existem algumas dificuldades aí, mas nada que possa impedir o projeto de Deus na sua vida e na minha. Então, nós precisamos entender isso. E isso alivia, irmãos, então, a tensão que a ansiedade traz. E aí o texto diz que de repente chegou Jesus. E aí Marta correu para falar com ele. E ela disse: Senhor, depois você pode olhar no texto direitinho, todo o capítulo 11. Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora, nós não conseguimos entender o que ela queria dizer. Será que não havia na fala dela uma pitadinha de cobrança? Está vendo, Jesus? Isso é por minha conta, tá? Chegou atrasado, meu irmão já morreu. Mas ela disse uma coisa interessante, ela disse: eu sei o que o senhor pode fazer. E isso mostra a nossa humanidade. Às vezes, irmãos, a gente faz umas cobranças, a gente dá uma murmurada, mas no fundo a gente sabe, olha, Deus é Deus, Ele é meu Deus, Ele está no controle. Eu gostaria que fosse diferente. E aí Jesus diz para ela: olha, se você crer, você vai ver a glória de Deus. E ela explicou um monte de coisa e foi chamar Maria. E quando Maria veio, a Bíblia diz que ela se prostrou aos pés de Jesus em prantos. E eu queria dizer para os irmãos uma coisa interessante, olhando essa experiência de Marta e Maria. Algumas atitudes, eu vou usar a expressão, mexem com Jesus. Outras nem tanto. Porque quando Maria falou com Jesus, se prostrando aos seus pés em prantos, e os judeus com ela, a Bíblia diz que isso provocou, eu vou dizer assim, um sentimento em Jesus. Então, se eu pudesse exemplificar isso, eu diria que não é qualquer atitude que toca no Senhor. Não é qualquer atitude que mexe com os sentimentos. Irmãos, por favor, entendam o que eu estou dizendo, tá? Usando uma linguagem bem humana.
E aí a Bíblia diz que Jesus agiu e disse: onde colocaram? E aí alguém disse: Senhor, mas já tem 4 dias, já está cheirando mal. Irmãos, olha, Jesus é forte. Não é um cheiro de 4 dias que vai impedir a ação dele, se necessário. E aí Jesus foi levado ao lugar. E aí a gente tem uma lição importante, né? Jesus dizendo: onde está? Como se não soubesse. E alguém o conduziu. Participação humana no projeto de Deus. E aí Jesus diz assim: então alguém tira pedra. Ele podia dizer: Lázaro, sai para fora com pedra e tudo. Eu vejo nisso, irmãos, uma limitação nossa, imposta por Deus. Tirar uma pedra, a gente pode. Colocar uma pedra, a gente pode. Nós, humanos, normalmente não podemos ressuscitar ninguém. Então há na sua vida e na minha, na nossa caminhada, um percentual da participação humana permitido por Deus, que é o que a gente diz. E hoje alguém falou comigo que está escrito na Bíblia assim: faz a tua parte que eu te ajudarei. Não está, mas é esta a força da palavra. E então tiraram uma pedra. E aí Jesus diz: Lázaro, sai daí. Simples para ele, irmãos. Aquele problema que você está vivenciando, quase no seu limite, para ele é no estalar de dedos, mas tem que ser no tempo dele. E Lázaro saiu, irmãos. E aí Jesus diz: tirem as faixas, porque era o costume, dizem alguns da época, de enfaixar os mortos. E Lázaro foi. E eu imagino as irmãs boquiabertas olhando. E aí começando a entender, irmãos, o propósito de Deus. Vamos fazer um parênteses aqui. Vou só pontuar, não vou falar sobre isso porque eu não falo. Mas fala-se muito sobre predestinação, né? Matéria de discussão entre teólogos. Me lembro de uma das aulas no seminário, quando alguém disse assim: imagina um salão enorme, bonito. E aí você chega na porta e aí o porteiro abre a porta e diz: pode entrar. E quando você entra para o salão, você caminha até o meio e aí você olha para trás e em cima da porta está escrito assim: predestinado desde a fundação do mundo. Ele vai entender isso quando ele está no lugar certo. Não adianta discutir antes. Existem coisas, irmãos, e talvez você está vivendo uma situação assim, que você não pode entender humanamente, mas quando você se alinhar com o que Deus tem, você vai dizer: agora eu entendo. Agora eu entendo. Mas quantos anos se passaram? Mas Deus sabe a hora certa. Eu já estou velho. Eu já estou velha. E aí, ele certamente vai dizer assim: pensa em Abraão e Sara. Resolvi fazer um milagre na vida deles, e eles certamente bem mais velhos do que qualquer um aqui. Então, quando Deus age, irmãos, quebra-se a barreira da distância, do tempo. Não importa isso. Para nós, sim. E eu não estou aqui dizendo que é simples assim, eu estou dizendo que é desse jeito porque Deus determinou que fosse. E a experiência de Lázaro e suas irmãs é uma experiência real. E eu me lembro de um período na vida, quando o problema de saúde estava mais grave, que eu perguntava para Deus por que Ele me chamou se Ele não me curava. Ele não tem que me curar. E nem que me chamar. Mas Ele me chamou, me deu o privilégio, e não me curou e talvez nunca vá curar. Isso não é falta de fé não, isso é realidade. Mas Ele tem me dado graça. Irmãos, isso é fundamental. Graça todos os dias, além da misericórdia. Para a gente poder fazer o que Ele tem nos dado para fazer. E a gente, irmãos,
às vezes não é tão dedicado como devia ser. Mas somos objetos da graça, da misericórdia, do cuidado e tantas coisas relacionadas aos atributos de Deus que Ele coloca na nossa vida. E aí, finalmente, irmãos, lá no final do texto, a gente percebe uma coisa interessante aqui. Vamos dar uma olhada. Versículo 44. Aliás, vamos voltar um pouquinho. 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. O objetivo daquela situação foi provocada justamente para que Deus fosse glorificado por meio da experiência daquela família. E aí Jesus, na sua oração, está dizendo isso. E aí no verso 45 está escrito assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. E o propósito de Deus se cumpriu ali naquele momento. O nome de Deus foi glorificado. A glória de Deus foi manifestada. E aí naquela família houve uma substituição. A tristeza, a dor, a ansiedade, a provável murmuração foi substituída por alegria. Diz a Bíblia que o choro pode ou 4 dias, ou até mais. Mas a alegria vem de manhã, e o de manhã fala desse recomeço que Deus permite que nós experimentemos. E eu queria, irmãos, que a gente levasse para casa essa lição. Não importa se está doente, se está sofrendo, não é que não importa. Mas isso não é oculto aos olhos de Deus. Ele sabe disso tudo. E Ele vai dando graça para suportar. E nós precisamos perseverar, irmãos, até o momento do agir de Deus. Mas aí pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. No caso dele, só 4 dias. Você vai dizer assim: mas eu já estou a tempo. Deus continua no controle. E eu quero crer, irmãos, eu preciso aprender a confiar nesse projeto de Deus, de que Ele cuida dos seus. Não obstante, permita que dissabores venham para a nossa vida, e perdas também. Naquele caso, Lázaro foi ressuscitado. Mas às vezes não há uma ressurreição. Mas Deus continua sendo Deus. Então confiemos a Ele, irmãos, o nosso drama. Eu não sei qual que é o seu, ou a sua dificuldade hoje, mas coloque diante dEle. Tem uma música que cantam aí, dizendo: ressuscita o meu sonho. Talvez nós precisamos de um reforço na nossa esperança, na nossa capacidade de continuar esperando em Deus. E eu vou terminar citando o Salmo 27, que diz: espera no Senhor. Fortifica o teu coração, fortifica a tua fé, e continue esperando em Deus, que no tempo dele, Ele vai agir, e o riso vai voltar. Louvado seja Deus, porque Ele é soberano, irmãos, e porque a gente tem o privilégio de entender essas verdades todos os dias. Vamos tentar aplicar isso e aquietar o nosso coração, porque maior é aquele que está em nós, diz a Bíblia. Amém?